Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda Eita! E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ok? E vamos então para o primeiro relato de hoje, que é daqui. Fazenda Mal Assombrada em São José do Rio Preto, ou seja, aqui, vamos ver. Olá, Ana, queridos assombrados e Matheus, como vocês estão? Eu espero que esse relato os encontre bem. Me chamo fulano, nome fictício já, mas vamos, só se precisar a gente usa o nome fictício dele aqui. E novamente estou aqui mandando mais um relato. Ana, faz um tempo que eu quero enviar esse relato aqui, porém não estava com motivação. Mas foi aí que eu ouvi o relato A Fazenda Mal Assombrada, onde um homem se mudou para uma fazenda de seringueira e essa fazenda era assombrada. Bom, após ouvir esse relato, aí eu decidi mandar o meu, que por coincidência também aconteceu em uma fazenda de seringueira, que sim, é entre São José do Rio Preto e Mirassolândia. Pode falar à vontade, né? Se quiser falar a cidade, fique à vontade, pois, como sabemos, tem muita seringueira entre essas duas cidades. Bom, vamos ao relato. Beleza. Tudo começou quando nos mudamos para uma fazenda de seringueira. Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porém, apenas eu e meu irmão trabalhávamos. Tínhamos uma renda ótima. Dava para viver e luxar com o dinheiro que recebíamos, pois não pagávamos aluguel, nem água e nem mesmo energia. Então, o dinheiro ficava livre para gastar como quiséssemos. Ganhávamos bastante, em torno de 5 a 6 mil reais por mês cada um, quando a produção era boa. Quando chegamos àquela casa, logo de cara, eu senti o ar pesado. A casa passava uma sensação muito estranha que eu não sei explicar. A gente tinha que acordar 1h da manhã para trabalhar até finalizar a tabela, que por sermos nós dois, acabávamos cedo, por volta de 4 ou 5 horas da manhã. Ana, eu tô contando isso porque vai ser relevante no decorrer do relato. Sempre que eu acordava à noite para ir trabalhar, eu me sentia cansado. E não era preguiça por ser 1h da manhã, não, tá? Era realmente um cansaço. Eu dormia o dia todo e de madrugada ainda estava cansado. Tinha dias em que eu dormia na mesa de casa, sentado, antes de ir para o trabalho por causa disso. A casa se localizava bem ao lado da seringueira. Para chegar lá, precisávamos dar apenas uns 20 passos. Quando eu estava trabalhando com o farol, o farolete, eu acho, sabe aqueles farolete que fica aqui na testa, na cabeça? Quando eu estava trabalhando com o farolete aqui na cabeça, às vezes eu escutava passos atrás de mim, andando por cima das folhas secas. Não era meu irmão, pois ele trabalhava bem na minha frente. Sempre que eu escutava, olhava para trás e não via nada. Porém, certa vez, eu olhei rapidamente após ouvir uns passos e eu vi algo sinistro. Atrás da árvore havia uma silhueta humana, que quando botei o farolete em direção a ela, se escondeu. Fiquei branco de medo, porém voltei a trabalhar. Já em outra ocasião, trabalhando de madrugada, como sempre, escutei um barulho de choro. Apontei o farol para o meu irmão e ele continuava a trabalhar. Então apontei o farol para o lado de onde vinha aquele choro. Ana do céu! Aquela cena foi pior que a anterior. Eu vi uma pessoa com a barriga cheia de groselha humana, sangue. Eu vi uma pessoa com a barriga cheia de sangue. Aquela pessoa era extremamente branca. Eu não sei se ficou branca por causa da luz do farolete, né? Ou era pálida mesmo. Eu não consegui ver mais detalhes porque na hora em que eu vi aquilo, eu gelei e saí correndo para perto do meu irmão. Ao virar para ver aquilo de novo, percebi que não tinha mais nada ali.
Meu irmão perguntou o que tinha acontecido. E eu falei que eu corri porque tinha abelha onde eu estava trabalhando. Ele acreditou e continuamos a trabalhar. Mas eu continuei apenas por obrigação mesmo. A partir dali, eu só ia trabalhar com o celular. Eu amarrava uma camisa na cabeça e colocava o celular no ouvido. Daí colocava uns áudios de vídeos que eu baixava, tudo isso para não ouvir nada que vinha da floresta e nem olhar para lugar nenhum, entendeu? Para focar ali no trabalho e só escutar o que tá aqui. Mas isso não adiantava. Muitas vezes que eu me abaixava para sangrar uma árvore, que é fazer aquele corte para sair a seiva, né, da seringueira. Eu acho que se chama sangrar a árvore. Fazer o corte para que ela... Fazer o corte certo lá para que venha a seiva, né? Então, muitas vezes, quando eu me abaixava para sangrar a árvore, eu via pés brancos. Ao levantar a cabeça, não via mais nada. Começou a acontecer várias coisas também dentro de casa, Ana. Como disse, ganhávamos bem até demais, mas sempre faltava dinheiro. A gente recebia a cada 15 dias. Cada um, eu e meu irmão, a cada 15 dias recebia de 2 a 3 mil reais. Isso não é normal, pois não pagávamos nada do que eu citei acima. Lembra que ele falou que não pagava aluguel, nem conta de água, nem conta de luz, nada? E ainda ganhava a cada 15 dias. Imagina que fosse 2 mil reais cada um, né? Então, de 15 em 15 dias, ganhava os dois juntos ali 4 mil reais, sem ter que pagar essas contas. E o dinheiro faltava. Que jeito, né? É isso que ele tá falando aqui. Nós chegamos ao ponto de ter que pedir para o amigo da minha mãe comprar comida no cartão dele pra gente pagar depois. Tipo, não ter dinheiro nem pra comida, ganhando bem desse jeito, né? E a minha mãe, além desse dinheiro que a gente ganhava, minha mãe também tirava o auxílio Bolsa Família, entendeu? Então, era muito estranho. Eu arrumei uma namorada virtual, que eu trouxe pra casa para que fôssemos para a nossa logo em seguida. Enfim, não entendi. Eu arrumei uma namorada virtual que eu trouxe para casa para que fôssemos para a nossa logo em seguida. Enfim, certa vez, ao ir trabalhar, eu decidi ligar para ela e ficar numa chamada de vídeo ou numa call, uma chamada. Pois ela tinha ansiedade e gostava de ouvir o barulho da faca na árvore raspando a casca. Quando eu liguei para ela, eu ouvi um grito vindo da mata do outro lado da seringueira. Abaixei o volume da ligação e prestei atenção. Foi aí que eu vi duas coisas brilhantes dentro daquela mata. Pareciam olhos de animal quando a gente aponta alguma luz para eles. Novamente escutei o grito, que dessa vez consegui comparar com o grito de uma mulher. Nessa hora, os cães começaram a latir e eu vi aquela coisa correr para dentro do mato muito rápido. Eu ouvia os passos pesados daquela coisa correndo para dentro do mato. Ao olhar para o lado, meu irmão estava a uns 50 metros de mim, apontando o farolete para o mesmo lado que eu. Foi aí que eu percebi que eu não escutei aquilo sozinho. Ao perguntar para minha namorada se ela já estava dormindo, ela respondeu que não. Aí eu perguntei se ela também tinha escutado aquilo e ela disse que só estava escutando os cachorros latirem bem baixo e mandou que eu trabalhasse logo para ir embora para casa. Continuei a trabalhar, porém, com o precioso amigo lá de trás trancado. Ana, eu vim para outra seringueira faz quase um ano. Essa em que estou também parece ser assombrada, mas eu apenas escuto barulhos que talvez até possam ser apenas morcegos ou animais como saguis brincando no teto da casa. Eu não vejo nada daquilo que eu via naquela outra seringueira. Uma vez, ao falar com um cara que eu conheci e que mora em São José do Rio Preto, ele também trabalha com seringueira e falou que morou perto da fazenda onde eu morei. Havia boatos de que aparecia um senhor de idade lá dentro da seringueira e que ele mesmo já tinha visto.
Até alguns amigos dele foram tentar intimidar esse senhor e perguntar o que ele estava fazendo lá. Porém, quando o avistaram, saíram correndo. Bom, Ana, finalizo por aqui o meu relato. Graças a Deus não estou mais trabalhando lá. Fiquei sabendo que ninguém fica mais de 1 ano naquela fazenda. E nós fomos apenas mais uma família que também não ficou. Ana, te mandei um relato... Ah, tá. Um outro relato. Ok. Até logo, Ana, Matheus e assombrados. Um abraço do seu amigo fulano. Logo voltarei com mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, é uma dessas fazendas por aqui perto. Que interessante, então. Será que é alguma coisa... Porque várias vezes ele relata pálido, né? Uma pessoa pálida, pés brancos, pálidos talvez. Uma pessoa, ele não fala se é uma mulher ou um homem, com a barriga, né? Assim, choro, um velho na mata. O que será que aconteceu ali, hein? E esse negócio do dinheiro nunca dá. Por mais... Às vezes o dinheiro já era bom demais para ser verdade, justamente porque ninguém queria ficar lá, né? Então, aquela coisa, ou a gente aguenta a assombração e ganha bem, mas por outro lado também parece que tem um sugador de dinheiro, sabe? Um negócio estranho. Já ouvi isso em outros relatos também, da pessoa falar que não tem muita explicação pro dinheiro nunca dar. Nunca dá, por mais que a pessoa ganhe, parece que tá sempre na miséria, né? É interessante isso daí. Fazendas e seus mistérios. O que será que aconteceu ali? Bom, vamos para o próximo relato, que é este. O sapato. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Meus avós têm uma casa na praia. E um dia ganharam de uma das vizinhas um sapato... Não é de maledite, porque às vezes eu pego aqui... Não, falou ganhou da vizinha. Falei, quer ver as vizinhas maledite? Não, não é. E um dia ganharam de uma das vizinhas um sapato de gesso, que na verdade era um peso de porta. O sapato era todo enfeitado com fitas de cetim lilás e flores dentro. Na realidade, era um par de sapatos, mas um deles foi dado para uma amiga da minha avó, que estava visitando, e achou o sapato uma graça. Bom, por volta do ano de 2018, 2019, eu morei com os meus avós em Mauá, no ABC Paulista. Minha avó sempre reclamava que eu e minhas primas ficávamos fazendo barulho no quarto acima do dela, mesmo estando todas dormindo profundamente. Ela dizia que parecia que estávamos jogando os sapatos no chão, e de tão estrondoso que era o barulho. E ficava se perguntando como isso seria possível, já que estávamos todas quietinhas e dormindo de fato. Não muito tempo depois, a amiga da minha avó, que havia ficado com o outro sapato, começou a ver coisas estranhas em sua casa. Vultos, sombras e vozes que diziam coisas horríveis para ela. Desesperado, o marido dela orou a Deus pedindo uma explicação sobre o que estava acontecendo. Em um sonho, ele recebeu a revelação de que algo havia sido feito naquele par de sapatos. O enfeite era uma representação de um caixão. As flores dentro simbolizavam isso. Não eram 2 sapatos, eram 2 caixões? Assim que ele acordou, o marido da amiga da minha avó correu e jogou aquele sapato na churrasqueira. Como era feito de gesso, o sapato queimou completamente. Gesso queima? Eu nunca parei para pensar assim, nunca vi, nunca... Queima assim? Olha só, bom saber. Bom, poucos dias depois, a minha avó percebeu que o sapato peso de porta dela havia desaparecido. Ela procurou pela casa toda, mas não encontrou. Foi só à noite, quando foi se preparar para dormir, que ela encontrou no banheiro do seu quarto cinzas, pedaços de fitas lilás e fragmentos de gesso e o que sobrou das flores. Foi aí que tudo fez sentido. Os sapatos estavam ligados a um trabalho de magia negra. Quando um queimou, o outro também foi queimado.
As brigas familiares, a energia pesada, os inquilinos do meu avô que nunca pagavam aluguel em dia ou tentavam dar calote, tudo isso estava conectado. Aquela energia negativa estava atraindo ainda mais negatividade. Depois disso, os meus avós recolheram aquelas cinzas, jogaram tudo fora e oraram a Deus, agradecendo pelo livramento. Desde então, a paz voltou a reinar na casa. Muito obrigada pelo espaço, sou super fã do canal. Grande beijo, Ana, Matheus e Assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, que interessante. Quem que deu o sapato? A vizinha. Ela deu intencionalmente? Será? Maledite. Típico de maledite. Agora, a não ser que ela ganhou, também não tava lá muito assim. Falei, vou dar pra alguém, sabe? E aí foi, cada casa que ia trazia, né, coisa ruim. É porque ela fala aqui, ó, meus avós têm uma casa na praia e um dia ganharam de uma das vizinhas um sapato de gesso, um par de sapatos que era peso de porta. Tudo enfeitado, era um par, mas aí ela deu um pra amiga, né? A avó deu um pra amiga dela, que achou lindo, e uma levou um peso e a outra ficou com o outro. Só que a hora que a amiga queimou lá, não sei na onde, o outro apareceu queimado também. Muito interessante. Agora eu fiquei na dúvida, foi intencional da vizinha? Ou não, né? Ou ela também ganhou, achou estranho, só passou pra frente sem a intenção de prejudicar realmente a avó da moça aqui. Então, o sapato era a representação de um caixão, na verdade. Credo. Ai, povo, hein? Ai, ai. Vamos pro próximo relato, que é este. Seria eu de outra dimensão ou doppelganger? Olá, Ana, me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu estava ansioso por este momento. Te acompanho desde 2014, quando eu tinha medo de ouvir os seus relatos à noite. Não faço a menor ideia de como cheguei no canal de vocês, mas foi maravilhoso conhecer. Obrigada. Caso leia este relato, irei enviar os outros mais complexos. Eu tenho muitas histórias sobrenaturais que tanto aconteceram comigo como com pessoas da minha família. Este aqui será o meu primeiro relato. Será bem curto. Não contém nomes também. Bom, meu avô construiu uma vila de casas tem mais de 30 anos já. E nesse período, todo tipo de energia já entrou nessas casas. Já passou por lá assassinos, traficantes, abusadores, etc. Credo! Gente do céu! Desde que me entendo como ser humano, eu tenho uma sensibilidade para ambientes e sempre senti coisas ruins em todas essas casas, que é um total de 16 casas, incluindo a casa onde eu cresci, que será cenário para futuros relatos. Agora vamos cortar a linha do tempo para 2018. Eu tinha uma namorada na época e nesse dia eu estava com muita dor de cabeça. Eu acho que é isso. Quando anoiteceu, fui tomar um banho e ela ficou deitada no quarto com todas as luzes apagadas. Mas quem que estava com dor de cabeça? Eu tinha uma namorada na época. Eu acho que a namorada, né? Eu tinha uma namorada na época e ela nesse dia estava com muita dor de cabeça. Acho que é isso. Aí quando anoiteceu, eu fui tomar um banho e ela ficou deitada no quarto com todas as luzes apagadas e um pano no rosto por conta da enxaqueca. Quando eu saí do banho, ouvi murmúrios de alguém conversando bem baixinho no quarto. Na época eu não tinha porta no quarto, era apenas uma cortina. Fui em direção ao quarto, levantei a cortina e perguntei: "Oi, amor, tá falando comigo?" E ela, bem rápido, tirou o pano do olho e disse: "Eu tava falando com você sim, e você até me respondeu." Em seguida eu retruquei: "Não, eu não te respondi. Eu tava no banho e entrei agora só no quarto." Ela então me disse que estava deitada, com o pano no rosto, e a luz que estava no corredor fez ela perceber que tinha uma pessoa na porta, de toalha na cintura, em pé. Então ela, obviamente, deduziu que fosse eu, né? Pois estávamos sozinhos em casa.
quando ela pediu para que eu pegasse um copo d'água para ela. Então, o suposto eu ainda respondeu de forma ríspida e grossa: não. Em seguida, que aquilo falou, ela disse que eu de verdade apareci levantando a cortina e justamente perguntando se ela havia falado comigo. Bom, ela ficou bastante assustada e não conseguiu dormir e não conseguiu dormir e eu nunca fui atrás. Acho que, enfim, do que poderia ser isso. Ficou por isso mesmo. Bom, esse relato se engloba em outros ligados à minha mãe, é isso? Pois quando nós morávamos juntos, sempre que conhecíamos alguém que ia nos fazer mal, essas pessoas sempre presenciavam coisas sobrenaturais. Porém, era sempre quando elas estavam sozinhas, sem a nossa companhia, entendeu? E esse foi meu relato. Ana, fico feliz em enviar para você e ficarei mais feliz ainda se você ler. E em breve envio mais relatos. Um beijo para você, obrigada. Peraí, agora eu fiquei pensando no que você disse aqui. Esse relato se engloba em outros ligados à minha mãe. Ele escreveu mão, mas acho que é mãe. Pois quando nós morávamos juntos, sempre que conhecíamos alguém que ia nos fazer mal, essas pessoas sempre presenciavam coisas sobrenaturais. Então, mas peraí, essa sua namorada chegou a lhe fazer algum mal? Porque daí se encaixa nesse lance aí, se ela ia te fazer mal, ela viu alguma coisa lá. Mas era alguma coisa se fazendo passar por ele, porque também estava com toalha, ela, né? E só que respondeu, não, ele não ia fazer isso, né? Não sei, gente. Alguém mais aí, já durante as crises de enxaqueca, já teve alguma experiência estranha? Será que tem alguma relação a enxaqueca com experiências desse tipo? Que eu já tive, não de ver tudo, mas um lapso de tempo que eu não sei explicar. Pra mim, ou sei lá o que aconteceu, mas foi durante uma enxaqueca. Muito estranho. Agora ela vendo ele, sendo que não era ele. Tudo bem, pode ser outra coisa, pode ser que não tenha nada a ver. Mas se alguém já teve aí alguma coisa estranha bem durante uma crise de enxaqueca, manda um relato pra mim, por favor. Bom, vamos então para o próximo relato, que é este. O homem no banco do passageiro. Ixi, lá é pra quem dirige sozinho, incluindo eu. Né? Você tá aí no carro e de repente você olha no retrovisor, olha de lado, tem alguém. Meu Deus do céu, que perigo! Já pensou o susto que a gente toma? Você tá dirigindo? Tem que ter muito controle pra não... Ai, Senhor, vamos ver. Oi, minha querida Ana e assombrados. Espero que seus dias estejam sendo lindos e sua vida cada vez melhor. Saiba que você é uma mulher com um brilho incrível e o seu dom de dar voz às nossas histórias é uma coisa rara. Obrigada por isso. Imagina, eu que agradeço. Bom, não tem nomes no relato, pode ler tranquilo. Obrigada. Falando um pouquinho sobre mim, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sempre quis ser chamada assim. Atualmente tenho 19 anos, mas na época deste relato eu tinha por volta de 13. Bom, eu estava na minha rua, andando de bicicleta com uma amiga. Nós dávamos voltas, ríamos entre uma pedalada e outra, mas nada de estranho parecia estar acontecendo. Na época, um dos meus vizinhos tinha um carro Gol vermelho, daquele modelo antigo, meio quadrado, sabe? Sei, o Gol quadradinho. Era final de tarde e eu estava dando meia volta no final da rua para voltar para casa com a bicicleta e então entrar. Quando, num impulso estranho, eu olhei para o outro lado da rua e dentro desse carro, no banco do passageiro, eu vi um homem careca e com roupas escuras. Vou ficar quieta. Quando ele percebeu que eu estava olhando diretamente para ele, aquele homem arregalou os olhos e abriu a boca, com uma cara que parecia um misto de espanto e surpresa, tipo, assim? Quando digo que ele ficou surpreso, é tipo muito surpreso mesmo. Tipo, bem assim, bem exageradamente, tipo... Ele
franziu muito o rosto de um jeito que nem parecia possível um ser humano fazer, enquanto olhava diretamente para mim. Isso me assustou muito e eu acabei desviando o olhar. Quando olhei de novo, o carro estava vazio. Mas a imagem foi muito nítida. Eu enxerguei ele como eu vejo qualquer pessoa. Foi realista demais para ser algo só da minha cabeça. Eu realmente acredito no que eu vi e hoje, passados alguns anos, penso que ele só estava perdido e ficou em choque de perceber que alguém conseguia enxergar ele. Talvez. Atualmente, o meu vizinho não tem mais aquele carro e nunca mais nada parecido aconteceu comigo. Sabe, apesar de ser de família kardecista e espiritualista e sempre ter acreditado no sobrenatural, eu nunca tive dons mediúnicos. Então essa experiência foi uma coisa que eu nunca consegui entender totalmente. Se você ou alguém souber de algo que possa ajudar, eu vou gostar muito de ouvir as opiniões de vocês. Um beijo para você, para as crianças e para os bichinhos, te desejando muito amor e carinho sempre. Muito obrigada, um beijão para você. Então, é algo pontual, né? Pra falar, se ela tivesse sempre visões, a gente acho que até poderia questionar se é alguma coisa da mente dela, né? Não sei. Mas foi uma coisa pontual. Talvez relacionada àquele carro, né? Daí teríamos que conversar e ver aí se tem alguma história por trás do carro ou com o vizinho que tinha aquele carro. Será que aquilo estava acompanhando o vizinho, acompanhando o carro? Né? Era o espírito perdido de alguém ou o quê também, né? Tava dentro do carro. E essa feição exagerada? Alguém já passou por isso, sabe explicar? Porque ela relata como algo que nem parecia possível um ser humano fazer. A forma que franziu o rosto. Eu fico imaginando que é igual aquelas edições, sabe? Tipo caricaturada, assim, de rosto exagerado, assim, sabe? Então, no caso, aquela imagem de super surpresa, assim, arregalar os olhos, só que ela assustou com aquilo e desviou o olhar. Quando olhou de novo, não tinha nada. Gente, então, não sei. Foi alguma coisa que também se assustou muito com ela. Agora, por quê? Será que essa distorção seria por conta de vibrações diferentes, em dimensões diferentes? Não sei. Não sei. Deixem aí a opinião de vocês. E se alguém já passou por isso também, conta pra gente. E agora, meus amiguinhos, assombradinhos, vamos para o próximo e último relato de hoje. Vamos lá. Ai, que susto, meu Deus. Um chupão e um arranhão misterioso. Seria perturbação espiritual? Não sei, vamos ver. Não contém nomes nem local, ok. Oi, Ana, oi, Matheus, espero que estejam bem. O relato que vou contar aconteceu essa noite, no caso, aconteceu dia 18 de fevereiro de 2025. Adivinha que horário? Ganhei um doce. Às 3h05 da manhã. 3 horas da manhã. Eu e meu marido e a minha filha, de 4 anos, fomos dormir. E eu sonhei com uma pessoa saindo do teto do quarto, misericórdia, e indo para cima de mim, indo me pegar. E aquilo estava me sufocando. Foi muito dolorido e muito esquisito. No sonho era muito real. Eu não tenho certeza se foi bem sonho mesmo ou se foi uma paralisia. Só sei que eu abri os olhos e mesmo o quarto sendo escuro, eu vi saindo do teto. Parecia um monstro, uma pessoa, eu não sei ao certo, mas veio me pegar e me sufocava. A única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei realmente muito alto, num desespero que dava medo. Meu marido acordou gritando junto comigo no mesmo momento. Ele gritava e eu demorei uns 3 minutos gritando. Nossa, 3 minutos? É muito tempo. 3 minutos gritando para sair daquilo e retornar à realidade e acordar. Minha filha acordou assustada e ele também. Me perguntou o que aconteceu e eu expliquei. Mas no momento parecia que eu estava louca, né? Eu estava com tanto sono.
mas eu estava com tanto sono que voltamos a dormir. Só que foi estranho. Hoje, dia 19 de fevereiro, no caso de 2025, acordei logo cedo e percebi um chupão no meu rosto. O rosto? Achei super estranho e mandei até uma foto para ele. E adivinha? Ele me mandou uma foto do braço dele arranhado. Ficamos sem entender como isso aconteceu. Até que ele me contou que depois do ocorrido, sonhou que estava lutando com um cara. E ele cortou o braço, e esse cara cortou o braço dele com uma gilete. Mas foi só um arranhão. E, tipo, nada, né, cortou o braço, fez um arranhão, assim, não foi nada, não cortou o braço fora, entendeu? Peraí. Fora exatamente como... Tá, ele sonhou que tava brigando com o cara e o cara passou a gilete assim num arranhão no braço dele, que foi exatamente como ele acordou e viu. Foi como ele foi como no sonho, esse arranhado aí. Enfim, se você quiser eu mando até as fotos. Não identifica nós dois as fotos. Eu não sei o que aconteceu. Eu queria uma ajuda para entender o que é que rolou comigo essa noite. E esse não é o único relato que eu tenho. Durante a minha gravidez, foi um inferno. Eram aparições, vultos, até o trinco da porta mexendo de madrugada. Se quiser, eu conto para vocês. Um beijo, eu assisto o canal desde os primeiros vídeos, desde o relato número 100. Um beijo para você, obrigada. Então, eu tenho escutado várias mulheres relatando isso, que durante a gravidez coisas começaram a acontecer. Pode ser que isso se encaixe naquela parte de poltergeist, sabe? Naquela parte onde os fenômenos são causados por nós mesmos inconscientemente, sem a gente ter intenção de fazer, sabe? Por conta de alteração hormonal e tudo mais. Assim como acontece geralmente com meninas em época de adolescência, né, pré-adolescência, adolescência, fenômenos desse tipo acontecem ao redor de onde essa pessoa está, e de repente isso pode acontecer também com grávidas e tudo mais, procurando uma explicação assim, né? Agora, peraí, deixa eu ver o que foi aqui, o relato, meu Deus, o que foi mesmo? Ai, deu branco. Ah, tá, o chupão no rosto e o arranhado nele. Estranho, muito estranho, credo, ver o negócio saindo do teto, né? O arranhado, a gente poderia até dizer que, sei lá, ele arranhou na cama enquanto dormia e não vai lembrar. Ou ela, no desespero, e na hora de você tá assim, você não percebe nem o que aconteceu. Você de repente vê ali um arranhado e fala, nossa, mas não acontece isso com a gente? Tipo, eu nem sei onde que eu poderia ter feito, onde que eu fiz isso, porque às vezes você tá no seu dia a dia, você esbarra no negócio, mas você deixa pra lá, vai fazer outra coisa, e aí você nem lembra onde que você pode ter feito aquele machucado. E talvez no susto que ele levou com ela gritando, ela tentando sair daquilo, ela tenha arranhado ele. Não sei, eu não vi a foto do arranhão, eu não vi, né, não tava lá, mas só levantando essa hipótese. Agora, um chupão mesmo no rosto, era aquele típico roxo, assim, de que parte do rosto, e não poderia ser um roxo dela ter batido também no desespero de ela mesmo, sabe, de repente querendo sair dessa paralisia. Se tava paralisada, não bateu, né, acho. Mas assim, tentando aqui achar uma explicação. Mas esse ser, né, tudo junto, aparição, blá, 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 ele também sonhar que tava lutando com o cara e ter o que acontece às vezes é a gente ter uma sensação e aí o nosso cérebro encaixa uma imagem para justificar aquela sensação, sabe? Porque o tempo do sonho é diferente do nosso tempo aqui. Então eu posso ter um sonho que na minha percepção parece que durou 5 horas. Nossa, parece que esse sonho durou umas 5 horas. E na verdade passaram-se apenas 30 segundos, vamos dizer assim, sabe? 1 minuto sonhando
o equivalente a história, uma história de 5 horas, vamos dizer assim. Então, às vezes no momento em que ela ou ele raspou o braço, sentindo isso, o cérebro criou uma história de que era uma briga e um cara passou uma gilete naquele lugar para justificar o que ele sentiu de arranhado, que ele arranhou em algum lugar, às vezes ele mesmo, no vidro. Não sei, eu tô tentando achar uma explicação, gente. Porque eu já sonhei uma vez, uma das vezes, né? Mas uma vez que eu dou de exemplo aqui, é que eu sonhei que uma cobra picou meu braço e começou a ficar adormecido, e o meu braço adormeceu e aí eu acordei. Só que eu acordei, eu tava dormindo em cima do meu braço e ele realmente adormeceu porque eu tava dormindo de mau jeito em cima do braço, sabe? Eu tive que pegar o braço assim, e, sabe quando fica dormente? Então eu entendi que foi isso daí que eu falei. O meu braço ficou dormente porque eu deitei em cima dele e a explicação do meu cérebro, ele criou uma historinha dizendo que uma cobra picou e por isso ficou dormente. Não sei, gente, não sei, né? É uma possibilidade. O que vocês acham? Pode ser que foi uma aparição também? Sei lá, pode ser. Aí eu não sei o que mais aconteceu antes ou depois disso. Se pode, né? Se isso se encaixa realmente. Foi só, como ela disse, uma perturbação do nada, assim, vem de repente. Porque às vezes, né, acontece. Você fala... Por um momento em que a gente tá meio vulnerável, às vezes... Alguma coisa se achega. E aí tem a questão da gravidez. Mas pode contar sim, envie o seu relato sobre a gravidez e os fenômenos que ocorreram. Certo, pessoal? Então, se alguém for comentar alguma coisa que seja sempre com respeito. E se você tiver uma história, manda o seu relato pra gente, ok? Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!